Antes de começar a pregar, você primeiro precisa saber o que é pregar. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que a palavra de Deus ela é luz. Então quando você vai pregar, você está levando luz para a mente das pessoas. Por que primeiro para a mente e não para o coração? Porque o que primeiro recebe a palavra de Deus são os seus ouvidos e a sua mente. E aí o cérebro processa e depois desce ao coração. E se você não primeiro entender que você leva a luz no seu coração, na sua vida, para depois transmitir para as pessoas, você jamais vai conseguir ser um pregador impactante. Por quê? Jesus ele fazia duas coisas. Ele era poderoso em obras e em palavras. Esse aqui é mais um grande segredo que já estou contando para você em menos de um minuto. Então, presta atenção. Ser poderoso em obras é você ter bons exemplos, você fazer boas coisas, ajudar as pessoas, ajudar a sua igreja local, ajudar a sua família. Isso é fazer obras, ser poderoso em obras. Agora, você ser poderoso em palavras é você ter pregações impactantes. As boas obras você já sabe o que você tem que fazer, é somente praticar. Agora, as pregações impactantes é isso que você vai aprender aqui comigo hoje na primeira aula dos Chamados para Pregar. Eu sou o evangelista Vitor Souza, se você não me conhece ainda, sou evangelista aí desde 2015, já prego o evangelho há quase 10 anos e sou o criador dos Chamados para Pregar, ok? Muito bem-vindo ao nosso grupo, à nossa equipe, e você está no lugar certo porque você vai sim viver e desenvolver o seu chamado de uma maneira extraordinária. Jesus, ele era um bom exemplo. Para você ser um bom exemplo, você precisa mudar alguns comportamentos. Não tem como você querer ser visto como um homem de Deus, uma mulher de Deus, se aquilo que você prega é o contrário da sua vida pessoal. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, naquele contexto daquele capítulo, fala que Jesus não pregava como os fariseus, mas pregava com autoridade. Você já se perguntou por quê? É porque os fariseus pregavam, mas na vida deles era tudo ao contrário do que eles pregavam. Agora Jesus não. Jesus pregava aquilo que realmente estava acontecendo na vida dele. Então quando as pessoas começarem a perceber que aquilo que você prega é verdade na sua vida, as pessoas vão começar a te ver com autoridade. E isso poucas pessoas sabem desse segredo. Que antes de pregar, você tem que procurar ser uma pessoa que dá exemplos. Bom, a partir disso você já está preparado para começar a pregar, a iniciar uma pregação. E como que você faz para iniciar uma pregação? Primeira coisa, você tem que ser sensível à voz de Deus. Deus pode falar de várias maneiras, através de um louvor, através de uma situação, através de um livramento, através de um sonho profético. Deus já me deu palavras através de visões, através de um louvor, através de alguma situação. Você tem que estar atento, porque Deus pode falar contigo de várias maneiras. Então, porém, você só vai expressar em público aquilo que você receber no secreto. Para de querer ser em público aquilo que você não é no secreto. Você vai acabar fazendo coisas que desagradam a Deus. Falsas profecias, querer aparecer, orgulhoso. Toma cuidado com isso, tá bom? E isso é muito importante. Por que esse conselho? Porque você aprende a ser um cristão maduro, ser um pregador maduro. Você não está lá para satisfazer o ego das pessoas. Você não está lá para ser o melhor, para ser o maior, para ser o centro das atenções. Você está lá para glorificar o nome de Jesus e vidas serem transformadas. Você precisa aprender isso desde agora dessa primeira aula, tá bom? O que eu faço para me iniciar uma pregação? Sempre conto essa história. Teve uma certa vez que eu fui pregar numa igreja, foi uma bênção, graças a Deus. Estava no culto, um obreiro chegou para ele e falou assim: Vitor, você estuda? Eu falei assim: cara, eu estudo, mas eu não estudo para pregar. Ele ficou assustado. Eu falei: ué, mas você estuda para quê? Eu falei assim: eu estudo para viver. Eu falei assim: ah, entendi. Isso quer dizer que eu não fico esperando a oportunidade para estudar a Bíblia. Eu estudo a Bíblia porque eu quero conhecer a Deus, eu quero poder aprender mais de Deus. E quando chega a oportunidade para mim pregar, já estou pronto. E é isso que você tem que fazer. Tenha uma rotina com Deus, de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, da sua oração. Veja qual é o melhor horário para você. Mas tenha pelo menos meia hora por dia, gente. Se você não conseguir isso, vai ser difícil você se tornar um pregador de qualidade, tá bom? E olha só, a partir desse momento que você vai se desenvolvendo, você vai crescendo, você vai amadurecendo e aprendendo coisas novas. E conforme você aprende coisas novas, você também prega coisas novas. E você está aqui tendo uma reciclagem, tendo uma mudança de mente. Foi como eu falei, mesmo que você está aqui, você já aprendeu muita coisa. Por quê? Porque eu estou trazendo luz para a sua mente. Estou trazendo palavras de Deus para o seu coração. E isso faz a sua alma se regozijar, faz o seu interior vibrar, se mexer diante da poderosa palavra de Deus. A partir do momento que você vai começar a se preparar para iniciar uma pregação, você tem que fazer pelo menos duas coisas
para ter uma pregação eficaz? Você tem que dominar muito bem o texto. Calma que essa ainda não é a primeira coisa das duas que eu disse. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer é você estudar o texto e o contexto. Eu sempre ensino isso e poucas pessoas praticam isso, gente. Eu vou bater nessa tecla, porque se você não entender o que a Bíblia diz, como você vai pregar? Paulo disse para Timóteo era um jovem pregador e Paulo já era bem maduro. Ele falou assim: Timóteo, maneje bem a palavra da verdade. Se você quer pregar, você tem que conhecer o texto, você tem que se aprofundar no texto, tem que mergulhar no texto, tem que ler, reler, ler comentário bíblico, comparar versões. Quanto mais se familiarizar com o texto, você conhecer o texto, melhor será as suas pregações, tá bom? Depois que você entende o texto, você vai tirar a mensagem principal daquele texto. Porque você tem que ter um objetivo na sua pregação. As pessoas pregam hoje sem objetivo. Você tem que ter um objetivo para pregar. Você tem que ter um foco. E esse objetivo é o foco, é o centro, o tema das suas pregações. E você não pode fugir desse tema central. Você sempre tem que correr em direção a ele. E terminar dentro desse tema, para que as pessoas não fiquem confusas, porque se elas não entenderem a sua mensagem, o coração delas vai ficar vazio. Sabe o que elas vão falar? Você prega mal. Claro que elas vão falar diretamente para você, mas a mente delas, elas dão nota para a sua pregação. A mente delas, elas falam assim: pô, esse cara não pregou nada, eu não quero ouvir mais ele. Aí quando você for pregar de novo, eles vão falar: ixi, esse cara vai pregar de novo hoje, ele prega tão mal. As pessoas amam entenderem a palavra de Deus. Quanto mais claro o objetivo você for, mais elas vão ficar felizes com a sua pregação, e mais abençoadas elas vão se sentir, e mais oportunidades você vai ter, você vai crescendo para poder pregar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Bom, a partir disso, você tem que ensinar a Bíblia de uma maneira simples e eficaz. Jesus ensinar a Bíblia através de exemplos, através de trigo, joio, ovelha, pastor, dracma, água, vinho e tantos outros exemplos. Então ensina de uma maneira simples. Ensina a Bíblia com ensinos que sejam profundos, tá? Simples não quer dizer raso. Simples, mas profundo ao mesmo tempo. Ok? E você pode fazer isso através de histórias que você viveu. Agora, um outro grande segredo das pregações de Jesus é que você tem que aprender a cativar as pessoas. E como você faz isso? Com curiosidade. Esse é o primeiro e mais fácil. O que você tem que fazer? Quando você vai pregar alguma coisa, você não precisa entregar logo de bandeja que você quer pregar. Você pode jogar iscas, você pode jogar perguntas que provocam as pessoas que estão te ouvindo. Vou dar um exemplo. Se eu for pregar sobre o Apocalipse, eu falo assim: gente, vocês querem aprender nessa noite tudo que vai acontecer no fim dos tempos? As pessoas vão ficar atentas, vão falar assim: poxa, eu quero aprender, eu quero ouvir isso. Então elas vão ficar com os ouvidos assim, ó, atentos. Fala, eu quero aprender. Dá outro exemplo. Gente, eu vou mostrar para vocês o versículo que nos ensina a vencermos as tentações, vencer o pecado, o adultério, a mentira, a cobiça. E nós precisamos ser sarados por Deus. Vocês querem aprender isso, gente? As pessoas: opa, eu quero. Elas vão ficar atentas. Então jogue perguntas de curiosidade. Para quê? Para cativar as pessoas. Jesus fazia isso. Quando ele falou lá para Nicodemos, ele falou assim: olha, se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos falou assim: como assim? O homem vai entrar no ventre da mãe? Ele ficou curioso para entender o que estava acontecendo. Ele foi perguntar para Jesus, ele mordeu a isca de Jesus. E tem uma aula no Chamados para Pregar, no meu curso completo, onde eu ensino como você jogar iscas na sua pregação. E você vai mantendo as pessoas atentas na sua pregação, e você começa a pregar a palavra de Deus com autoridade, mesmo falando, ensinando de uma maneira eficaz e atraindo sempre a atenção das pessoas. E é impossível as pessoas ficarem conversando nas suas pregações, dormirem nas suas pregações, porque você sempre vai estar trazendo o coração delas para dentro da sua pregação. E são pouquíssimos pregadores que sabem e que conseguem fazer isso. Mas claro, eu ensino de uma maneira muito fácil e eficaz dentro dos Chamados para Pregar. E tem mais uma super dica que eu quero te dar ainda nessa primeira aula. Você, quando for pregar, você não pode se comunicar de maneira muito difícil, que as pessoas não entendam. Você tem que ser o mais claro e objetivo possível, tá bom? Então, evite termos muito técnicos, palavras muito incompreensivas para as pessoas que não são tão estudadas na área de teologia, se você for tão estudado assim, tá bom? Outra dica importante é que você tem que aprender a se comunicar de uma maneira não verbal.
Então, quando você falar assim, alguma coisa a respeito do céu, for apontar, aponte para o céu. Tem gente que fala do céu apontando para baixo. Então, essa maneira de pregar com a linguagem não verbal é essencial. Essa maneira que você posiciona as mãos, não aponte muito o seu dedo, não faça isso, apontar o dedo para as pessoas no meio da pregação não é muito bom. Eu tinha muito esse costume, né? E eu percebi que isso não era bom. Tá? Você pregar muito assim, ó, você está em pecado, você tem que mudar. Use mais a palavra nós. Nós estamos em pecado, nós temos esse erro, nós temos esse problema, nós precisamos mudar. Isso fica mais leve, tá bom? Não seja um pregador que tem muito aquele jeito de acusador, ok? De super-herói. Não, seja mais humano. Mostre suas fraquezas também. Se você pregar sobre algum pecado, mostre alguma falha que você teve sobre aquele assunto e como você foi transformado por Deus. As pessoas gostam disso. De se identificar com pessoas que entendem os erros e as falhas dela.